Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar bastante sobre o que é cocção, né? Então, o que significa essa palavra, né? O que é cocção? Nossa, que palavra difícil. Mas não é nada complicado, tá? Só um minutinho, vou descer o slide pra gente conseguir, vocês conseguirem visualizar, tá bom? Vamos lá. O que é cocção? Nada mais é do que o processo pelo qual se aplica calor nos alimentos, tá? Então é uma forma de aplicar calor nos alimentos, né? Porque essa palavra a gente usa tanto na cozinha, né? Isso vocês podem também chamar de métodos de preparo. Para mim, tanto faz, tá? Então, cocção é igual a método de preparo. Método de preparo nem sempre é um modo de fazer de uma receita, tá? É importante que vocês entendam essa diferença. Então, quer dizer que método de preparo, cocção e modo de fazer é a mesma coisa? Não. Método de preparo pode ser um tipo de cocção. E o modo de fazer também pode ser um tipo de cocção. Mas o modo de fazer, ele está muito mais relacionado ao explicativo da receita. Então, se eu for escrever um modo de fazer de um suco, por exemplo, pegue o limão, espreme e misture açúcar. Nem por isso ele teve alguma cocção, ele não teve calor aplicado, tá? Os métodos de preparo também têm essa pequena diferença, tá? Os métodos de preparo, quando a gente fala preparo, a gente está falando também aí de uma aplicação de calor na maioria das vezes, tá? Podem haver exceções, sim, mas no geral a gente mantém métodos de preparo e métodos de cocção juntos ali, trabalhando juntos, tá? Vamos lá agora. Então a gente já entendeu, né, que cocção deve ser algum tipo de aplicação de calor no meu alimento, né? Lembra que a gente conversou na primeira aula, né? Que na primeira aula a gente falou bastante sobre como surgiu a cozinha e essa coisa de cozinhar, né? Foi nada mais que a descoberta de formas de se aplicar calor no alimento, né? Então, a partir do momento que o homem ele aprende que aplicar calor no alimento muda o sabor, a textura, auxilia no processo digestivo, o homem começa a cozinhar, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Por quê? Vamos lá. Aplicar calor no alimento melhora a textura e as cores desse alimento, né? Então, a gente tem uma mudança bem grande, né? Um bife cru. Vamos usar aí a imaginação, já com alguma referência que nós já temos na maioria das vezes. Então, a gente tem lá um bife cru. Se eu cheirar o bife cru, ele tem um cheiro. Se eu cozinhar, né, ou grelhar, ou fritar esse bife, depois cheirar novamente, ele vai ter um cheiro completamente diferente daquela carne crua, tá? Então, aplicar calor muda o aroma, né? Muda a textura também, muda. Elimina aí os micro-organismos, que a gente conversou bastante sobre eles, lembra? A gente tem os patogênicos, os deteriorantes, né? Os patogênicos é aqueles que causam doença. Então, por exemplo, eu espirrei no bife, né? E eu tô gripada. Então, possivelmente pode ser que sem querer eu passe gripe para quem vai comer aquele alimento, e isso é patogênico. Tô passando um vírus que transmite doença, tá? E o deteriorante é aquele que estraga os meus alimentos, tá? Então, eu preciso aí matar esses dois micro-organismos, também um outro motivo pelo qual eu aplico calor no alimento. Tornar o alimento apto para consumo é nada mais, nada menos que eliminar todas os micro-organismos desse alimento, tá? Então, está relacionado aí com eliminar micro-organismos.
liberar os aromas, né? Quando a gente cozinha o alimento, não é que a gente só transformou o aroma, fala, nossa, então quer dizer que eu joguei lá uma magia e aí esse aroma foi transformado. Não, a gente libera os aromas que já possuem no alimento, né? O cheiro da carne cozida é o cheiro da carne cozida. A gente, levando essa carne ao fogo, a gente libera esses aromas de alguma forma, tá? Então a gente precisa aí aplicar calor para que a gente consiga chegar no ponto de cocção certinho, ok? Qual o efeito do calor nos alimentos? Tá? Essa é uma parte muito importante. Qual o efeito do calor nos alimentos, né? Então a gente já conversou o porquê, né? E o que é cocção e o porquê que a gente cozinha os alimentos, mas o que o calor faz, né, com cada uma aí das partes desse alimento? Então a gente tem, por exemplo, a proteína, né? Na proteína ocorre a coagulação, há uma perda de umidade e volume, né? Então é isso que acontece com a proteína quando a gente cozinha. Então a gente pode usar, por exemplo, um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Vamos imaginar a clara do ovo. Então, vou cozinhar a clara do ovo. Botei a clara do ovo na frigideira, o que que acontece? Ela fica branca e firme, como ela era antes, clara e mole, certo? Então, ela fica branca e firme. Isso a gente chama de processo de coagulação. Ela era mole e se tornou firme, né? Então, ela coagulou de alguma forma, tá? Ela perde umidade e ganha volume, né? Isso é bem óbvio. Se a gente colocar a clara, vocês podem ver que o ovo frito ele parece bem maior, né? Porque ela perde umidade e ganha volume, tá? A gente tem o amido dos alimentos, tá? O amido dos alimentos, a gente pode imaginar o mingau, que vai diretamente ao amido de milho, certo? Então vamos lá. Quando a gente está fazendo mingau, o que ocorre? Por que essa mistura fica firme? A gente chama isso de processo de gelatinização, tá? Então, é o mesmo processo que acontece com a gelatina, né? Com a gelatina normal, por exemplo, gelatina de limão, que a gente faz em casa. A diferença é que ali a gente está usando diretamente a gelatina. Aqui a gente usa o amido, mas que também sofre um processo muito parecido com o da gelatina. A gente cozinha, né, o amido e as partículas no amido, né, a gente chama de moléculas, as moléculas elas incham e aí elas ficam firmes e é por isso que a gente tem esse processo de começar com líquido e também ficar com um produto firme, né, um produto ali consistente, né, então se começar a fazer o mingauzinho vocês vão ver que ele é mole e com o tempo ele vai ficar um produto consistente e firme. A gente chama isso de processo de gelatinização. Tem uma temperatura em que isso ocorre, tá? É de 66 a 100 graus Celsius, tá bom? O próximo produto é o açúcar, né? Presente aí em muitos alimentos que a gente come no nosso dia a dia. Tá? O açúcar, quando a gente cozinha, ocorre principalmente o processo de caramelização, né? A gente tem um nome muito difícil para esse processo na gastronomia. A gente chama de reação de Maillard, tá? É a mesma coisa. Então eu vou chamar de caramelização com vocês, que é um nome muito mais fácil. E se vocês falarem, todo mundo entende, né? É quando há alteração de cor e sabor. E a caramelização ela vai se dar a partir de 170 graus Celsius, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão pegar uma carne e vão grelhar essa carne. Então você espera a frigideira ficar bem quente e aí você coloca a carne, ela vai fazer um barulho, né? Aquele barulho de quando a gente coloca a carne na chapa quente. E vocês vão ver que imediatamente vai subir um cheiro, né? Mais doce. Ah, Pro, mas eu coloquei sal. Mesmo assim vai subir um cheiro mais doce? Sim. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Repare. Vocês vão conseguir reparar agora. E vai subir um cheiro mais adocicado. Por quê? Porque a frigideira tá tão quente quando eu coloco, ela carameliza em volta da minha carne, né? Porque a carne ela tem açúcar, né? Ela tem carboidrato, que a gente fala, tá? Então, tudo isso é possível caramelizar todas as coisas. A gente vai entender isso um pouquinho melhor quando a gente
começar a fazer na prática para vocês conhecerem aí mais a fundo esse processo, tá? Temos a água, né? Então, a maioria dos nossos alimentos tem um pouco de água. Então, essa água, ela vai normalmente evaporar e vai causar a desidratação dos alimentos, tá? Então, tem alimentos que a gente gosta que retenha mais água, como as carnes, que a gente gosta dela mais úmida por dentro, mais suculenta. E tem alimentos que a gente quer extrair isso. Vou dar um exemplo da clara de ovo novamente, né? A clara de ovo nada mais é que proteína e água, tá? Essa é a composição da clara. E quando a gente coloca lá ela para fritar, a gente vai ver que ela desidrata, né? Ela ganha volume por conta da proteína, mas ela desidrata e fica sem nenhum líquido, tá? Por último, as fibras. A pectina e celulose são as principais fibras contidas nos vegetais, e a cocção amolece as fibras. Vou dar um exemplo, quando a gente faz couve, né? Nossa, eu vou fazer couve. Quando você corta a couve é uma folha mais firme, né? A gente não... ok, não é dura. Ela só é firme, a gente consegue cortar, consegue movimentar sem ela ficar rasgando toda hora. Mas quando você coloca na frigideira, você pode ver que ela fica mais mole na hora que a gente refoga. Isso porque o calor amolece as fibras de alguma forma, tá? Bom, esses são os principais, né, componentes aí que fazem o alimento, que estão presentes nos alimentos que a gente come todos os dias, e essas são as suas mudanças no calor, tá? Na próxima aula a gente vai conversar sobre técnicas de cocção ou técnicas de preparo, como vocês quiserem chamar. Por mim não faz diferença, tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente aplica calor aos alimentos, né? Quais são as formas que a gente pode preparar os nossos alimentos. Combinado? Gente, muito obrigada e até a próxima.